Boa noite. Pode ir? Boa noite, Rogério. Como você tá? Força, tá? É isso aí. Melhor para você. Boa noite, Rogério. Em relação à partida de hoje, né? O Bahia, eu vi um Bahia muito dominante, sofreu muito pouco no jogo, né? Teve praticamente a bola o jogo todo. O resultado foi bom, vencer sempre é importante, manter o Bahia ainda na esperança de uma chave de grupos de domingo, mas teve aquele problema dos muitos gols perdidos, né? E o ano está acabando, eu queria que você avaliasse pelo menos essa temporada, porque o Bahia é um time que cria muito, chega muito, mas perde muitos gols, né? Hoje foi realmente uma enxurrada de gols perdidos. Boa noite, principalmente o primeiro tempo, né? O primeiro tempo era para o jogo ter sido decidido já com 3, 4 gols e a gente poderia voltar com tranquilidade para o segundo tempo. Infelizmente a gente tem essa dificuldade nas conclusões, as chances apareceram em até pontos dentro da própria área, com finalizações. Acho que o goleiro também, o França, fez uma boa participação. E esse é um dos pecados que esse time tem. É um time que cria muito, um time que controla bem o jogo, domina por inteiro o adversário. O primeiro tempo eu não sei se houve uma finalização do Sport. O segundo se equilibrou um pouco mais, mesmo porque as trocas, elas taticamente não cumpriram o que estava acordado. Então a equipe bagunçou um pouco no segundo tempo. No primeiro, eu acho que a gente fez tudo que podia e chegou na cara do gol de todas as maneiras, todas as formas. Infelizmente não produzimos para mais que um gol e por isso sofremos um pouco mais no jogo. Uma pena. Nós temos que melhorar cada um, logicamente, individualmente também. A pontaria, a frieza, a calma na hora de concluir a gol. Boa noite, Rogério. A gente já tem falado sobre isso, virou uma situação recorrente do Bahia fazer uma grande campanha, grandes jogos em casa, mas fora de casa tem problemas que acontecem, a equipe não consegue desenvolver. Tem um jogo agora diante do Fluminense e o Bahia precisa dos pontos. Sim. O que fazer para que possa haver essa mudança no último jogo do Campeonato Brasileiro? Trabalhar, ir lá, jogar de igual para igual, tentar ser... Nós precisamos do resultado, né? Nós precisamos vencer, não dá para... O empate não nos garante nada. Então temos que ir lá, recuperar os jogadores, primeiro que estão... Você vê, Ademir, acho que os 3 últimos jogos ele acaba inteiro praticamente, né? Inteiro, jogando o jogo inteiro, né? E tentar pressionar o adversário, diferente do que foi na Copa do Brasil, não podemos ter um comportamento como aquele, tentar recuperar fisicamente a chance que nós temos é vencer. Ainda bem que chegou ainda com essa possibilidade, né? Quer dizer, tudo bem que tem o jogo amanhã ainda, nós temos que aguardar, desculpa. Temos o jogo amanhã do Botafogo contra o Cruzeiro, né? Mas é tentar ter uma postura diferente do que foi o último jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, para nos dar esperanças para esse 5º lugar. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. É nosso último encontro esse ano de 2025. E o Bahia vai fazer o seu jogo de número 81. 80, domingo, desculpa. O jogo 80 contra o Fluminense é uma das equipes que mais jogou no ano, é a equipe que mais jogou no ano. Tem como fazer um balanço em busca desse equilíbrio de jogo em fora, em casa, e o que se tira de lição do ano de 2025? Putz, é uma resposta muito complexa, que demoraria muito tempo. Tua pergunta, ela abrange muita coisa, né? Eu acho que, primeiro, que o Campeonato Brasileiro, ele sempre... A gente está vendo as dificuldades que equipes estão passando na parte de baixo do campeonato. Eu acho que o Bahia sempre esteve nessa parte de cima desde o começo do ano, brigando ali pelas 6, 7 primeiras posições, né? E eu acho que continuo falando que o Campeonato Brasileiro, eu sei que ele te leva a competições importantes, mas é o fio condutor que a gente deve seguir por ele, que o ano que vem começa de uma maneira bem distinta do que os outros anos, né? Com o Campeonato Regional no meio. Eu acho que nós tivemos ótimos momentos no ano como um todo, né? Chegar a Libertadores, a parte de pré-Libertadores foi excepcional, o carinho do torcedor, a presença do torcedor aqui, o que foi criado, né? Tivemos, logicamente, a decepção de não conseguir passar por uma fase de grupos. Tivemos 2 conquistas, estadual e regional, que eu sei que as pessoas tratam como comum, mas que não acontecia as duas de forma simultânea
vocês têm melhor ideia que eu, mas será uns 20 anos, eu não sei, né? Então, e tivemos essa não continuidade na Copa Libertadores. A Copa do Brasil, frustrante, porque nós jogamos muito mal o segundo jogo contra o Fluminense. E como um todo, eu acho que a gente vem crescendo, vem se firmando, vem, acho que melhorando a cada ano. Eu acho que é um desafio melhorar para o ano que vem. Vai ser um desafio, a gente sempre sabe que tem saídas e chegadas, eu espero que tenham também, logicamente. Mas você vê hoje, vocês entrevistaram agora há pouco um jogador que vai encerrando a sua carreira, né? E assim a gente caminha, tem que tocar. É um passo difícil de dar. Lógico que depende de investimentos, de tudo mais, mas depende também daqueles que ficam por um terceiro ano, até mesmo por um quarto ano, gente que já estava aqui em 2023, da mentalidade deles de querer continuar vencendo. Se eles tiverem essa mentalidade, eu acho que nós podemos ter um futuro ainda melhor. Se a gente se satisfizer com o pouco que a gente conseguiu, eu acho que aí complica bastante a situação. A acomodação ela não pode existir, e para isso algumas trocas, elas sempre são importantes para revigorar a energia, né? E aqueles que fizeram um bom ano que tenham a cabeça boa para continuar no próximo. Porque um ano ele não refresca a vida de ninguém. Se você se basear pelo ano passado, você vai ver times que estavam brigando pelo G4, hoje brigando pelo Z4, né? Então, assim, um ano anterior ele não dá comodidade nenhuma para o próximo. Acho que nós temos primeiro tentar fechar bem esse ano. Há uma diferença muito grande entre acabar o ano ganhando do Fluminense ou não. A gente sabe disso. Mas para o próximo ano, já projetando o próximo ano, a gente precisa ter cada vez mais energia, um pouco mais de força física para poder enfrentar novos desafios. Boa noite, Rogério. Eu ia falar justamente do Danilo. Todo ciclo que existe, né, na vida da gente, de começar e encerrar. Eu queria que você falasse o que foi conversado com o Danilo no dia de hoje, desde do momento em que é anunciado pra gente a aposentadoria do Danilo, e se em algum momento você pensou em novamente colocar o Danilo, já que foi feito isso na durante Copa o jogo? do Nordeste, e por que não colocou? Porque o jogo, em vez da gente fazer 4, 5 e definir o jogo, infelizmente o jogo não se definiu, e eu tenho respeito pelo jogo também. Eu não posso mudar uma posição de goleiro num jogo 2-0, mas eu nem sabia exatamente que o Danilo que ele tinha decidido parar, né? Fiquei meio surpreso até hoje. Mas eu falei para ele agora aqui que um profissional como ele, que com 37 anos, acho que as pessoas falam que o profissional morre, o atleta morre 2 vezes, né? Eu acho que quando você aproveita bem a vida e você deixou tudo que você podia no campo de jogo, eu acho que é uma transição bem tranquila para uma outra profissão. E eu acho que ele é um cara assim. Apesar de não ter jogado tanto com a gente aqui, mas foi um cara que sempre trouxe uma boa palavra, que ajudou muito no vestiário, no bastidor. Nunca o Danilo reclamou de treinamento. Nunca, nem um dia. Você vê, tem jogadores mais velhos que começam a achar o aquecimento muito longo, não querem. O Danilo não, todos os dias esteve lá. Então ele é um grande profissional que ajudou muito. Eu acho que foi muito importante naquele jogo contra o Atlético Goianiense. Nem tanto por tantas defesas, fez 2 defesas, mas pelo aspecto emocional que aquele jogo envolvia, e nós estávamos fragilizados naquele momento. Então eu assim, eu só tenho a agradecer o profissional que ele foi. Eu pude jogar contra o Danilo no gol. Há exatos, ou muito próximo disso, 10 anos atrás eu me aposentava. Uma década depois ele está se aposentando, e eu tenho certeza que feliz, tranquilo, com a consciência tranquila, e vai começar uma nova profissão, eu acho que possivelmente até dentro do próprio Bahia, quem sabe, né? E vai fazer essa transição bem tranquila, porque deixou tudo no campo de jogo. O cara que deixa tudo no campo de jogo, acho que ele descansa feliz dessa profissão. Boa noite, Rogério. Parabéns pela temporada, pelo triunfo. Eu gostaria de saber qual foi a lição que o confronto com o Fluminense, mais especificamente, tanto no primeiro turno quanto na Copa do Brasil, deixou para o Bahia. O que é que a gente pode aprender com isso para a temporada que vem, pensando em reforços e principalmente para essa grande final que a gente tem domingo? Bom, eu acho que o Fluminense, primeiro, é um belíssimo time. É um time que tem muita força, com os jogadores de frente, o meio-campo, que eu acho fantástico. Martinelli, eu acho um jogador fantástico. É um time muito sólido, é um time que compete muito até o final, ganha muito jogo na força, né? Senna por um lado. Ontem jogou Soteldo, mas o Canóbio jogando pelo outro. O próprio Everaldo tem ajudado muito, né, no Fluminense. São todos jogadores de força e de alta competitividade.
Acho que aqui nós fizemos jogos melhores contra o Fluminense. No jogo do Rio de Janeiro nós somos muito mal. Então nós temos que olhar todo mundo, pegar detalhe por detalhe desse jogo. Eu sei que é um outro treinador, né, um outro contexto, mas é um time que vem jogando, parece-me, de maneira melhor ainda do que jogava. Então vai ser um grande desafio e temos que tentar primeiro ter energia, recuperação de todos esses jogadores e depois a personalidade para enfrentar um time que joga muito bem nos seus domínios, vem de uma sequência grande aí, né, sem derrotas, e nós vamos ter que... Como? Segundo melhor mandante? Mas nós estamos, se nós não estivermos junto com ele, estamos muito próximos do comandante. O problema é a parte de visitante. Vamos tentar reunir força, energia, para a gente encerrar bem esse campeonato. Nós, de mandante, né? Aí, que beleza. Falta agora, como visitante, a gente fazer uma graça, porque eles também, como visitante, têm pouco ponto. O Fluminense fez pouco ponto. Ganhou ontem no Grêmio, né? Mas tinha, acho que, o mesmo número de pontos que a gente até ontem como visitante, que a gente possa empatar com eles como visitante. É isso? Olá, Rogério, boa noite. Aproveitando um pouco a pergunta do colega, você foi um grande líder no São Paulo, né? Além de goleiro, era um grande capitão, tanto dentro de campo como fora, e agora a saída de Danilo para a temporada 2026, você perde um braço direito no elenco, né? Um líder. Queria, aproveitando, para completar sua frase, ou sua entrevista sobre esse assunto, você falar um pouco como é que vai ser a próxima temporada sem um cara que nem Danilo dentro do elenco. Bom, eu acho que ele, boa noite, eu acho que ele pode estar junto com a gente de uma maneira distinta, diferente, e continuar colaborando, seja, sei lá, experimentando, ver o que ele gosta dentro do clube. Sempre foi um cara que desejou muito estar aqui mesmo não jogando, né? Eu acho que ele pode dar sequência numa outra posição dentro do clube, não sei se na área administrativa, se ele vai querer continuar no campo, próximo da gente. E, logicamente, tem outras pessoas, tem Canu, que é um cara extremamente positivo, tem outros jogadores que, o Everton, uma liderança mais técnica, mas o Canu tem muita voz ativa, Caio Alexandre, muita voz ativa, que eles possam substituir, nesse sentido, né, o Danilo, nesses aspectos. Mas o Danilo vai estar sempre perto da gente, vai poder também, com a voz dele, conhecendo todos do grupo, vai poder sempre ajudar. Boa noite, Rogério. Nessa semana houve o debate sobre a possível escalação de Juan Pablo no time titular. E nessa temporada a gente viu você dar mais oportunidades para os jogadores da base. Queria saber se isso vai continuar para a próxima temporada. Esperamos que sim. O Juan Pablo é um jogador que tem potencial, mostrou isso nesse Mundial Sub-17, né? Hoje também já entrou na partida, um jogador de força. Eu acho que ele tende a se desenvolver com o passar do tempo, né? Ele aqui joga com profissionais já prontos, né? Vinha de uma competição jogando com jogadores da mesma idade que ele. Aqui com profissionais prontos, a gente está tentando colocar o Juan Pablo dentro do campo de jogo para que ele tenha mais minutos. Hoje, ele e Thiago formaram o trio de ataque, 2 jogadores da base, né, do Bahia. Vamos tentar dar minutos para ele. Só a gente tem que fazer também opções. Se você quer revelar jogadores, você também não pode também depois exigir tanto desse jogador se não tiver tão pronto. Acho que é por isso que a gente tenta colocar com dosagem de minutos, mas mesmo para o jogo contra o Fluminense, se for preciso, se ele estiver bem, nós vamos colocar ele para jogar. É um jogador que pode dar amplitude, né? Tem esse arranque, essa força. Hoje não conseguiu, acho que, fazer nenhuma jogada, mas também é um pouco diferente a pressão que existe. Mas é um menino ótimo de trabalho no dia a dia, trabalha bem, forte, vai se desenvolver com o passar do tempo. O Campeonato Baiano está aí, vai ter oportunidades de jogar, assim como o Sanabria, assim como o Pulga, como o Ademir, né, que são jogadores que ocupam essas funções do lado de campo. Ô, Rogério, uma pergunta periférica aqui. A gente está produzindo uma reportagem sobre o número cada vez menor de gols de falta no futebol. Você foi um exímio batedor. Há informações de que nos treinamentos os clubes têm, por um controle de carga, diminuído a quantidade de batidas de falta. Há uma proibição, há um controle de fato? O que é que acontece no Bahia e qual é a tua percepção sobre a ausência desses batedores? A gente conta nos dedos hoje. Eu acho que está rareando cada vez mais o gol de falta, né? Se o jogador quiser bater, ele fica à vontade. Eu batia 100 faltas todos os dias quando eu era garoto, quando eu tinha meus 20 e poucos anos. 20, 100 bolas todos os dias. Eu batia 2.500 por mês. As coisas não acontecem por acaso, né? O problema é que hoje também o jogador bate 20 faltas, faz um gol de falta, e aí depois ele
Acho que aquilo vai acontecer todo dia, assim, para ele, né? Então, eu acho que, primeiro, os goleiros são cada vez mais ágeis, mais altos, também dificultam um pouco. As barreiras pouco respeitam a posição, alguns árbitros colocam, a barreira já adianta muito, lógico. Mas falta o cara ter a personalidade, chegar um pouquinho mais cedo, ou num dia pós-treino, né, que não são todos os dias que nós fazemos treinos puxados, e botar e perseverar. O cara tem que... Repetição, falo pra você, não tem segredo. Eu não sabia bater na bola aos meus 17 anos de idade. Meu tiro de meta não passava o meio campo. Não tinha nem força para bater ela para frente do meio campo. E eu consegui fazer 60 e poucos gols de falta. Então, o que eu posso dizer para você é repetição. Mas o problema é que cansa. E você tem que repetir dia após dia. Se você repetir dia após dia, como tudo na vida que você faz, da tua primeira entrevista até a de hoje, provavelmente hoje esteja muito mais fácil para você. E fazer gol de falta é a mesma coisa, repetição. Mas você tem que estar lá todo dia, tem que ter perseverança, boa vontade, um pouco de talento, mas eu falo que a repetição faz com que você melhore muito. Mas eu não tenho proibição nenhuma com relação a faltas, não. Zero proibição. Quem está sempre lá disponível, barreira móvel, goleiro disponível. Quem quiser, bota a barreira da distância um pouquinho mais próxima para treinar, porque cria mais dificuldade. Quanto mais dificuldade você cria no treino, mais facilidade vai te vender no jogo. Essa é uma regra que eu tenho. Treine com 8 metros, 7 metros e meio de distância, você vai ganhar. Tem gente que treina a 10 metros de distância no treino, entra todas, mas aí no jogo não entra nenhuma. Então, treine com dificuldades que vai te render facilidades no dia do jogo. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Você hoje não teve Jean Lucas. Sim. Nós falamos na última entrevista coletiva sobre eventualmente descansar. O Jean, ele jogou meio jogo contra o Juventude e obviamente vai para o Fluminense mais descansado. Você colocou o Rodrigo Nestor fazendo aquela Sim. função, obviamente que são jogadores diferentes em Sim. posições similares, mas fazendo outras funções. Você pretende, para o jogo do Fluminense, mudar um pouco o esquema tático para aproveitar melhor a força física do Jean Lucas junto com o Azevedo e surpreender o Fluminense e não repetir o que nós fizemos lá na Copa do Brasil? Eu acho que no jogo, eu não lembro a escalação exata, acho que foi Caio Alexandre, Everton e Jean Lucas no meio campo, no jogo de lá, eu não tenho certeza. O Jean Lucas passou a semana, ele não treinou um dos dias, estava com um pouquinho de incômodo, mas agora acho que já volta a treinar normal a partir de sexta-feira. É um jogador importante que vem sempre jogando, deve iniciar o jogo novamente, principalmente pelo fato de ser o único jogador dos que ficaram fora que vai ter condições. Oi? Foi Nico? Então você vê que às vezes não é questão das peças, porque você está me falando para Nico, Jean Lucas e Everton. Era exatamente o mesmo campo que jogou lá, né? Então, assim, vamos analisar até sábado. Não adianta eu falar agora, depois de um jogo, todo mundo cansado, morto, eu não sei como cada um vai chegar. A única coisa que eu sei é que o Jean Lucas é o atleta mais descansado do elenco para esse jogo. Boa noite, Rogério. Ainda tratando desse jogo importantíssimo, né, que é o objetivo final agora para coroar a cereja do bolo, essa possível classificação direta para a fase da Libertadores, com relação ao diálogo com os atletas, com relação ao momento psicológico deles, do entendimento da responsabilidade dessa partida, né? A questão tática a gente não vai dizer até para não entregar o ouro ao bandido, mas Sim. Como é que você trata essa situação com os atletas? Existe essa conversa entre eles? Eles te chamam para conversar sobre essa possibilidade? Não, eu chamo eles para conversar. Eu chamo eles para conversar Obrigado. Todo dia e relembro eles todos os dias a diferença que é classificar direto para a Libertadores e na fase de grupos. A diferença que é começar em fevereiro uma pré-Libertadores com 2 fases difíceis ou entrar em abril, depois já do Campeonato Brasileiro ter começado e o Campeonato Estadual ter acabado, né? Então, eu sempre cito para eles que ano passado nós jogamos Campeonato Baiano e Copa do Nordeste entre os jogos da Libertadores. Esse ano nós vamos estar jogando o Campeonato Brasileiro. Esse mesmo que se você não abrir o olho, você está lá embaixo brigando para não cair. Então é uma diferença muito grande. Agora, aí cada um tem o seu jeito de ser, de reagir, né? Uns focam mais, outros às vezes não tem tanto foco, mas isso é uma coisa que agora, relembrá-los todo dia da importância que seria acabar em quinto, isso eu falo todos os dias para eles. Da importância que seria voltar em abril, numa fase de grupos, quem sabe num pote 3, já falei isso aqui para vocês e falo todos os dias para eles. Falei agora quando acabou, falarei de novo na sexta-feira. Relembrarei-os no sábado. E se eles tiverem personalidade e culhão, quem sabe a gente ganha. Boa noite, Rogério. O Brasileirão desse ano termina no domingo. E pouco mais de um mês já começa a próxima edição do Brasileirão. O que é que a gente pode esperar dessa edição do campeonato que
como você disse anteriormente, vai ser diferente de todas as Eu outras? acho que é impossível você fazer uma previsão, mas eu acho que você tira bastante o valor dos campeonatos estaduais, porque você pode ter, por exemplo, se tiver um Bahia e Vitória pelo campeonato estadual e depois um Bahia e Vitória na mesma semana pelo campeonato brasileiro, você pode ter. Eu acho um pouco fora. Eu acho que não combina muito o campeonato estadual em meio ao campeonato brasileiro, mas é uma alternativa que encontraram para dar mais tempo para a seleção brasileira treinar para uma Copa do Mundo. É visível que a escolha foi beneficiando, logicamente, a seleção brasileira. E nós vamos ter que se adaptar e, logicamente, focar nossa energia, e por isso que seria tão importante acabar em quinto lugar, focar nossa energia no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Baiano, lógico que nós sempre chega no final, o torcedor, se tem um Bavi, o torcedor quer ganhar de qualquer jeito, mas para mim o foco principal está no Brasileiro, está numa pré ou numa Copa Libertadores direta, e logicamente aí nós temos como rodar o time, até para poder usar Juan Pablo, para poder usar mais Thiago, para poder usar outros jogadores que, além dos que já tem aqui, que não jogam tanto, que a gente possa rodar, mas com certeza nós giraremos o time entre Campeonato Brasileiro e Campeonato Baiano. Professor Rogério, boa noite. Ícaro Baraúna ao vivo. Professor, ano que vem Everton Ribeiro fará 37 anos. Sim. E geralmente ele é substituído a partir do minuto 70. Sim. Analisei seus últimos trabalhos, tanto Fortaleza, Flamengo, quanto São Paulo e a estreia pelo Bahia. Em todos o senhor marcava no 4-4-2. Só que do ano passado para cá o senhor começou a marcar no 4-5-1. É possível utilizar o Everton Ribeiro mais à frente ao lado do William José com 2 linhas de 4? Ou o senhor acha que não? Por que o senhor utiliza o 4-5-1 e não o 4-4-2? E ele se desgasta mais, marcando na segunda linha, que no meio é a zona de mais combate. Enfim, obrigado. Tá, vamos lá. Eu já joguei de todas as maneiras. Joguei com linha de 3 no São Paulo, jogamos no Fortaleza num 4-3-3 mais diferente. Sim, eu vou chegar lá. Eu entendi a pergunta. Tá funcionando? Eu entendi a pergunta. Se eu tiver... Por exemplo, hoje seria Everton, você está me dizendo, e o William na frente, né? É muito pouco de marcação. Os caras passam muito fácil. Quando a gente pega um 4-4-2 com 2 jogadores que não tem como principal característica, é diferente se você tem 2 caras de muita entrega física. Esses são 2 caras talentosos, né? É diferente. A largura do campo em 4 e em 5 no meio tem uma diferença muito grande. Não que não possa mudar. Alguns jogos até a gente termina jogando em 4-4-2. Não começa, mas termina jogando em 4-4-2. Mas o Everton por dentro, nem ele iria gostar, se sentir bem. Eu digo para você que o melhor jeito, e aliás a gente joga muito desse jeito. Não está cortando? Me parece que está. Além da gente, para o Everton, esse sistema foi criado quando eu convidei o Everton para vir para cá. E porque ele se sente, ele aberto, como jogava, por exemplo, no Flamengo, com a gente, comigo, né? Ele vinha num 4-4-2 e ele fazia a função do lado. Hoje, para Gabigol e Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, trocas, né, haviam, né? E a gente jogava com Diego e Gerson no meio, saindo num 4-1-3-2, pressionar, e baixando num 4-4-2. E o Everton era o cara que fazia do lado. Para ele, hoje, para fazer isso, é muito pesado. Então, esse sistema é muito para adaptar o Everton. E por isso que nós vamos montando o time com jogadores que ocupem funções assim. Acho, para mim, para jogar com Everton e William num 4-4-2 na frente, você não tem nem puxada de contra-ataque, concorda comigo? E os teus... Pois é, mas aí são os 2 caras que mais recompõem e vão cansar. Não que eles não recompõem hoje, mas a gente se sustenta ainda muito tempo no 4-3-3 para depois baixar para esse 4-5-1. Então, para mim, eu como treinador, não vejo a mínima chance de jogar Everton e William num 4-4-2, sendo os 2 nomes de frente. Boa noite, Rogério. Rabel Pinheiro, do Unia 45. Daqui a 30 minutos eu tô fazendo aniversário, se você me permitir. Meus parabéns, hein, cara? Hoje você vai dar que cor pra mim lá? Obrigado. Que cor que você vai pôr lá? Amarelo, verde, vermelho, rosa, que cor que é? Sendo sincero, eu vou de verde musgo, professor. Verde musgo? Verde musgo é a segunda categoria. É verdade, melhor, eu sei que tem uma melhor lá. Vai lá. Rogério, me permita 2 em uma, por gentileza. Temas distintos. A primeira é que hoje o Bahia chegou ao seu 27º ponto no retorno. Fez 33 no primeiro turno, 27 no segundo,
tem a possibilidade de chegar a 30 pontos para fechar o retorno. Então, apesar da sensação de alguns pontos perdidos pelo caminho, exemplo do Fortaleza, possível triunfo contra o Juventude, a campanha ela reflete certa homogeneidade. Eu queria que você fizesse um balanço sobre o turno versus retorno. E a segunda pergunta é, hoje a gente teve aqui todas as honrarias merecidas a Danilo Fernandes, ontem Everton Ribeiro recebeu o título de cidadão da cidade de Salvador. Qual a importância que você vê da preservação da memória desses caras como ídolos para a criação de gerações de torcedores futuros do Bahia? Obrigado. Com relação a eles, são caras identificados com o clube, o Danilo já há mais tempo aqui, o Everton pelo pouco tempo, né, 2 anos aqui, criou um vínculo muito grande e acho que essa comoção também por tudo que existiu nesse mês retrasado aqui, quando ele fez essa cirurgia, voltou a jogar. Eu acho que ele está ainda fisicamente abaixo do que a gente nota até pela mobilidade dele no campo, na hora de recompor, está sofrendo um pouquinho mais, e acho que vai chegando aos 37, como alguém perguntou aqui, e ele vai, como você perguntou, né, e vai sofrendo um pouco mais na parte física, então ele vai ter que caprichar bem na pré-temporada, não parar por tanto tempo, porque senão ele vai sentir. Eu estou tendo um problema, porque o Caio também ficou muito tempo parado. E eu não consigo usar Caio e Everton como eu usava no começo, porque um ficou 70 dias, o outro sofreu uma cirurgia, e aí fisicamente Caio e Nico consegue dar esse equilíbrio para mim. Eu acho que com relação a Everton e Danilo, acho que são exemplos para a sociedade como um todo, para o torcedor como um todo, não só como atletas, mas como ser humano. Eu acho que esse é o maior exemplo, é o maior legado que eles podem deixar aqui. A primeira parte da pergunta que você falou? Eu acho que a gente não conseguiu no ano passado. Esse ano, por mais que você chegue aos 30, são 10% praticamente de diferença. E a gente acaba contratando no início da janela, faz o time, e às vezes a gente acaba pelo número de jogos também, e não é uma característica do grupo contratar tanto no meio do ano, e isso pode influenciar, às vezes você precisa de um gás novo, né? Mas aí são as diretrizes que têm a opção de como levar. Eu acho que o segundo turno é sempre mais difícil do Campeonato Brasileiro. As equipes que se destacam muito, que chegam, você pode ver que Fluminense crescendo, Botafogo crescendo, Flamengo, né, sempre subir, e algumas equipes vão perdendo fôlego no segundo turno. Aquelas que, às vezes por necessidade, contratam 4, 5 jogadores que estão no desespero, às vezes tendem a subir um pouco. Se fizer contratações erradas, além de cair, caem com prejuízo muito maior. O Bahia o Grupo City, assim, é um grupo bem centrado. Eles têm, às vezes eu entendo, o torcedor quer ser campeão brasileiro, eu também quero muito ser campeão brasileiro. Juro pra você que a coisa que eu mais queria era ser campeão brasileiro pelo Bahia. Mas assim, não existe você tem ali um orçamento. Você tem que seguir. Para você trazer um, você tem que tirar um outro. Para você ter o salário de um entrar, você tem que tirar o outro. E eles seguem as diretrizes de verdade, né? E os investimentos, se vocês notarem, são sempre investimentos pensando numa revenda futura. Por exemplo, tirou o exemplo do Flamengo, ele traz um Jorginho, ele não tem uma expectativa de uma venda futura, ele vai ter o ganho técnico. Nós trazemos jogadores de 21, 22 anos que eles pensam, é uma empresa, né, gente? Eles pensam, então assim, é difícil você conseguir competir a longo prazo com equipes que já vêm com ideia de jogadores consagrados, prontos, campeões na Europa, por todos os lugares que passaram. Mas eu queria muito ser campeão com o Bahia. Agora, nós vamos tentar passo a passo evoluir. Acho que ainda estamos deixando a desejar no segundo turno de campeonato. A campanha fora de casa, ela não é realmente boa. Nós precisamos estudar, porque nós não podemos fazer 45 pontos em casa e 15 fora. É uma discrepância muito grande. Eu acho que os 45 pontos em casa vai ser muito difícil repetir. Mas os 15 fora nós não podemos repetir, né? Para que haja, então assim, 80% de aproveitamento em casa é aproveitamento de campeão. Mas 30% de aproveitamento fora, aí não é inaceitável. Então nós temos que subir esse percentual, chegar a 45%, se conseguir 50%, aproveitamento 50% fora, 80% em casa, ele dá muita chance de você estar entre os 3 primeiros colocados. E é isso que nós temos que perseguir, é isso que nós temos que melhorar. Infelizmente, o segundo turno, tanto do ano passado quanto desse ano, exceção feita a 2023, quando nós chegamos e dá aquele sprint final dos 22 pontos que nós conseguimos, infelizmente tem sido pior o segundo turno. Talvez na janela precisamos, né, uma pecinha, outra, que a gente possa fazer com que esse time cresça na reta final. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Depois de 79 jogos na temporada,
diversas decisões, sendo elas de mata-mata e também decisões, incluindo como a do Internacional, que não era um mata-mata, mas era uma decisão que poderia valer uma vaga. Praticamente tudo que poderia ser estudado de um adversário já foi, independente de quem vocês vão enfrentar no último domingo, quem quer que fosse. Eu queria que você trouxesse a sua visão. Vale a pena, nesses últimos dias, tentar trabalhar algo diferente para surpreender o adversário? Ou, na sua concepção, trabalhar o que teve eficiência e sucesso vale mais a pena para conquistar esse resultado e a vaga direta? Eu acho que trabalhar o que você trabalhou o ano inteiro e tentar ajustar uma coisa ou outra. Ou, lógico, pode fazer alguma mudança pequena de marcação, de pressão, isso dá para ajustar. O Fluminense não é o mesmo treinador que nos enfrentou da última vez, então isso cabe um ajuste, claro. Hoje à noite eu já levo todas as coisas do Fluminense. Eu vou vislumbrar o que é possível fazer, como marcaremos a pressão, como que eles saem jogando, né? Tentar, se é necessário, mudar, ou se dá para fazer da maneira como a gente faz normalmente, né? Agora, se você me perguntar se dá para fazer em 2 dias uma coisa nova depois de 79 jogos, né? Eu acho mais difícil, eu acho que é tentar aprimorar aquilo que a gente fez e aí sim, com uma nova pré-temporada, analisar se valeu a pena jogar nesse sistema, se podemos, com as peças que temos, podemos mudar o sistema. Eu acho que isso é uma coisa. Hoje, por exemplo, nós jogamos com Juba primeiro por dentro, depois Juba foi por fora, Juba volta para dentro quando entra o Juan Pablo, mas dentro de um sistema que a gente joga normalmente. Boa noite, Rogério. O time, assim, seu tempo aqui no Bahia, o time evoluiu claramente de 23 para 24, 24 para 25, e você já fala em evoluções para 26. Mas eu queria uma autocrítica sua. Sim. O Rogério evoluiu também nesse período, né? O que é que você acha que você evoluiu? O que é que você acha que você precisa evoluir, se você acha que precisa evoluir? Honestamente, eu sou um tipo de pessoa que acha que a gente tem que provar alguma coisa todo dia na vida. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu quero crescer todos os dias da minha vida. Sobre se eu evoluí ou não, falar de si próprio é uma coisa bem desagradável, né? Eu digo que o Bahia evoluiu do dia que eu cheguei para hoje. Eu me sinto muito mais preparado como treinador hoje do que quando eu assumi o São Paulo em 2017. Agora, é muito baseado em cima de resultados, né? As pessoas se baseiam muito em cima de resultados. Por exemplo, no final do primeiro tempo, nós havíamos finalizado 20 vezes no gol do adversário. A bola, inclusive com pênalti, a bola só entrou uma vez. E nós fomos sair do campo e tinha gente vaiando. Desculpa, se o meu time tem a posse de bola 80% e finaliza 20 vezes no gol do adversário, cara, eu tendo a aplaudir. Essa é a minha... Mas assim, é do jogo, né? Agora, eu me sinto bem trabalhando aqui, gosto de trabalhar aqui, não me acomodo nem um dia da minha vida, não estou satisfeito. Se você me disser, não, mas tá legal, mesmo chegar em 5º lugar, claro que não. Eu costumei na minha vida ganhar, ser campeão. Agora, eu acho que a gente faz um bom trabalho. Quando a bola não entra e você chuta 20 vezes no gol no primeiro tempo, você vai procurar aí muitos jogos. Vai ser raro um jogo que um time chutou no outro gol 20 vezes e mais de 10, talvez, de dentro da própria área. Mas cada um é uma reação, né? Então, assim, a avaliação de melhorar ou não, de estar melhor hoje ou não, é uma avaliação de cada um. Eu deixo vocês bem à vontade, isso dá bastante debate, polêmicas. Vocês vendem programa, o Puco aqui vai chegar a 100 e quantos mil? Quanto tá? 127? Vai chegar a 130 agora em dezembro já. Né? Aqui o do Ícaro nas análises vai bombando cada vez que vai. Você, agora você tá no novo. Tá você e o Leiro. Gosto dele, mas o bicho é um corneteiro às vezes, né? Mas boa gente, gosto dele. Mas daí quando ele se emociona e começa a precisar de like, fudeu tudo, aí acabou de vez, né? Então todos vocês, escutei você na rádio esses dias, um programa à noite, tava vindo no carro, pela voz reconheci você. Você, vejo a dificuldade que você passou, os caras fazendo vaquinha, eu vejo tudo de você, e muito legal ver você hoje aqui, receber aqui. Eu gosto de vocês, eu sei que vocês vão cornetar, falar mal, mas faz parte, né, gente? Estamos aqui, Pois não, se ganhar o jogo, aí menos, eu vou ganhar um verde musgo hoje, porra! Gente, eu espero que a gente consiga chegar em 5º lugar, conto com o apoio de vocês, acho que é importante, vocês às vezes não têm noção de quanto vocês são importantes para os jogadores, eles leem vocês assim como eu não me abalo porque eu não vou lá chutar, não vou fazer o gol, não muda nada, mas para eles é muito importante. Eu não sei se eu atravessei, tem mais alguém para perguntar? Era a última?
Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite.